Venha, Deus, nós buscamos o Senhor cada vez mais. Que o Senhor, meu Deus, que o Senhor vai toda essa noite. Pega aqueles pais, abre nossos olhos, que não pode chegar a hora. Para que nada nos atrapalhe, para receber o Deus querido Santo. Cada irmão que está nesta noite, aleluia. Fica aqueles ofertados dos aleluia, glória a Deus. Pai, que o Senhor as portas, cada um agradeça. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Senhor. Meu Deus, ajude cada um daqueles aturdidos, coração. Sim, Senhor. Abençoe os ministros fiéis, os ofertantes, que o Senhor possa abrir as portas, que o Senhor possa, Senhor Deus, suprir as necessidades. Aleluia, Senhor. Amém, Senhor. Muito bem. Muito bem. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Nós vamos tomar o livro de Lamentações. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Está depois do livro de Jeremias. Lamentações. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado. Nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Uma matéria que eu fiz para a rede social, eu pensei em falar um pouquinho também na igreja sobre ela. Os irmãos acharam? Amém. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Leiamos. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. A irmã está procurando ainda. Lamentações de Jeremias 3, verso 21. Muito bem. Vamos repetir novamente. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta, porque o Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Senhor Deus, aqui está a tua palavra, e a tua palavra é a verdade. Ó Deus, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa trazer em nossos corações nessa noite uma porção da tua palavra. Senhor, perdoa nossos pecados, perdoa nossas faltas cometidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Como combinado, sábado, dia 21, nós teremos, é 21 de sábado? Sábado 21, nós faremos uma consagração de oração, de jejum, aqui no tabernáculo, no sábado, a partir das 8 horas da manhã. Isto é, para quem pode vir, né? Para quem pode participar. Já tem alguns irmãos que já vão estar conosco, né? Apenas oração, jejum, e depois nós sairemos para fazer umas visitas, um evangelismo aqui por perto mesmo. Depois voltamos, fazemos lanche, voltamos, oramos mais, e assim nós já saímos daqui para o culto de Citrolândia no sábado. Então, aqueles irmãos que desejarem estar aqui, a partir das 8 horas da manhã, nós estaremos aqui orando. Somente oração. Somente oração. Quem estiver fazendo o seu jejum, tudo bem. Mas a intenção é orar. E também, as irmãs que quiserem também, né? E nada de bater papo, nada de conversa, nada de só oração e jejum. Se você viu que orou bastante necessidade, não precisa nem conversar. Deus te abençoe, boa noite, boa tarde. Pode ir sem problema nenhum. Ninguém vai importar, mas foi igual, nem deu Deus abençoe. Não tem problema não. Deixa os outros continuar a sua consagração. Amém? Então, quem desejar, às 8 horas da manhã, nós estávamos conversando sobre esses dias, sobre isso. Tem muita gente, tem muito cristão se afogando no seu próprio cuspe. Não é nem no copo d'água, no seu próprio cuspe. E nós precisamos orar, amém? Precisamos consagrar mais, orar mais. Então, quem desejar, às 8 horas da manhã. Dia 21? Sábado, isso. 21, sábado. Muito bem. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O homem, por mais vil que ele seja, quando eu falo homem, estou generalizando. Estou levando em comum de dois. Quando se fala homem, está falando da mulher também. O homem, por mais vil que seja, por mais cruel que seja, por mais imundo que seja, por ser um pecador, agir como tal, até que a misericórdia termine. Isto é, quando, pastor, a misericórdia terminará? Às vezes as pessoas falam assim, a misericórdia do Senhor dura para sempre. As pessoas não entendem que para sempre e eternamente são duas coisas diferentes. Para sempre é uma coisa e eternamente é outra coisa. Por exemplo, para o mundo, até quando a misericórdia do Senhor vai estar valendo? Quando o último eleito entrar no corpo de Cristo, quando a última alma for redimida aqui na terra, quando ela reconhecer sua salvação perante o livro da vida do Cordeiro, na qual o nome deve estar lá supostamente, o último eleito, quando o Senhor Jesus Cristo se levantar do seu trono de intercessão e vir buscar sua noiva, encontrar com ela nos ares, aí terminou a misericórdia. Aí acabou a misericórdia. Para sempre terminou aí. Aí quem é sujo deve se sujar mais ainda. Quem é santo deve se santificar mais ainda.
Em outras palavras, enquanto há misericórdia, enquanto há sangue do propiciatório, enquanto há um mediador entre Deus e os homens, não importa qual seja e quanto que seja a situação do homem. Isto quer dizer que cada manhã, tal indivíduo, tal pessoa tem a chance lançada a cada dia. Quem está entendendo? Veja bem. Por mais vil, por mais pecador, por mais sujo, por mais imundo que seja, por mais infiltrado, por mais que ele esteja lameado, por mais que ele esteja envolvido, por mais que ele esteja afogando-se em pecado, até que a misericórdia termine, ele tem sua chance lançada a cada dia. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém? A cada manhã. Isto quer dizer que a cada manhã o homem e a mulher têm uma chance de se resolver com Deus. Tem uma chance de se resolver com Deus. O crente ou alguém que esteja desviado, ou alguém que vive uma batalha interna, mesmo sendo um cristão, e que talvez por inúmeras vezes tenha causado tristeza para si mesmo, cujo sono foi embora, cuja felicidade tem se ido, e sente-se como um derrotado, que de tanto mal praticado, mesmo confessando ser um cristão, digo, amanhã é um novo dia. Amém? E cada manhã o Senhor está com os braços estendidos para receber uma alma contrita, angustiada, arrependida e faminta por paz interior. Estão entendendo, irmãos? Então, o que nós acabamos de cantar nesse hino antepenúltimo, se não me engano, há poder sim no sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? Sim. Então, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas não podemos esquecer de uma coisa: a misericórdia do Senhor dura para sempre. Isto quer dizer que, no momento em que Cristo levantar sua igreja, levantar sua noiva, arrebatá-la, o Espírito Santo sai da terra. Isso quer dizer que o Espírito Santo é a margem de misericórdia. Amém? Vocês estão entendendo? Até que do meio seja tirado, disse Paulo. Depois que o Espírito Santo sair da terra, arrebatado na igreja, aí o iníquo, diz Paulo, será revelado. Isso quer dizer que o diabo em carne humana se revelará na terra, porque há um só que impede até agora que ele manifeste, e esse um chama-se Espírito Santo. Até que ele seja tirado do nosso meio. Então, quando o Espírito Santo sair da terra, isso é, saindo com sua igreja, saindo com sua noiva arrebatada, então se revela o inimigo, ou seja, o Espírito Santo sobe e Satanás desce, porque ele está nas hostes da maldade, ele está numa atmosfera, ele está numa dimensão. Espíritos e demônios atuam aqui na carne humana, no espírito do homem e da mulher, mas Satanás mesmo, aquele iníquo, filho da perdição, ele, quando se revelará, ele estará encarnado em um homem. Agora ele é o falso profeta,
agora ele é o espírito anticristo, falso profeta, mas a besta em seu poder ainda não é. Porque quando o Espírito Santo subir e ele descer Satanás, ele entra no homem, um homem religioso, bem religioso, e ele então se tornará besta em poder e carne humana. Quem está entendendo? Então, enquanto há misericórdia, isto quer dizer que se o Espírito Santo está aqui na terra, na igreja, ungindo um povo, porque antes era Deus sobre nós. Quando Jesus veio em carne, é Deus conosco. No dia de Pentecostes para cá, é Deus em nós. Amém, irmãos? Estão entendendo, irmãos? Então, antes era um homem ungido, Cristo. Agora é uma noiva ungida. Então, esse Espírito Santo está na noiva, está na igreja, indo adiante, completando e terminando os atos que começou no dia de Pentecostes. Atos dos Apóstolos. E os Atos dos Apóstolos terminam exatamente com o arrebatamento. Quando o arrebatamento acontecer, terminou os Atos dos Apóstolos. Quem está entendendo, irmãos? Os Atos dos Apóstolos que são feitos na igreja. Então, como eu disse, Isaías disse lá no seu livro, ainda que seus pecados sejam como um carmesim. O que é o carmesim? O carmesim, ele é uma cor também. O carmesim, ele é vermelho. E a cor do pecado é vermelho. Alguém vai falar assim, mas pastor, o pecado tem cor? Não é que o pecado tem cor. Mas se você observar, a vida que entrou no Éden para matar, foi sangue. A vida que entrou no Éden para matar, foi sangue. Foi uma vida. E a vida que entra no mundo para salvar, também é sangue. Senhor Jesus Cristo. Ainda que os vossos pecados sejam como um carmesim, vermelho, serão brancos como a neve. E vermelho no vermelho dá branco. Então observe bem que ainda que nossos pecados sejam como um carmesim, ainda que o nosso pecado precisa se envolver com outra química para poder ser purificado, ser limpo. E quando nossas ações, nossos pecados, de uma forma arrependida, de uma forma contrita, de uma forma bem angustiada, arrependida, esses pecados de cores carmesim, ir ao encontro do sangue, que é vermelho também de Jesus, amém, irmão? Eles serão brancos como a neve. Agora, nos livros de Salmo 73, verso 13 e 14, Davi disse uma coisa seguinte que me chamou a atenção. Ele diz o seguinte: na verdade, que em vão tenho me purificado. Às vezes tem pessoas que querem se redimir da sua maneira. Eles querem se redimir de sua forma, de sua maneira. Às vezes tem pessoas que de sua própria maneira querem se purificar. E Davi aqui está dizendo que em vão ele estava trabalhando na sua própria purificação, o seu coração. Na verdade, em vão tenho purificado o meu coração. A Igreja Católica, por exemplo, faz um monte dessas coisas. Reza 390, um terço inteiro, um tanto de cordinha, um tanto de caroço, põe uma cruz nas costas, sai pela BR.
tentando purificar seu coração. Vocês estão entendendo, irmãos? Tentando redimir a si mesmo. Tentando redimir a si mesmo. Por outro lado, existem as igrejas denominacionais, pentecostais, que por hora têm seus movimentos, que também repete-se um quadro quase igual à igreja católica. Querem redimir a si mesmo através de campanhas disso, campanhas daquilo, campanha do sal, campanha da flor, campanha da moedinha, campanha do lacinho, campanha da flor vermelha, campanha disso, né? Da água, da terra benta de Israel, da terra do Sinai, e assim por diante, essas simpatias evangélicas. E, no entanto, Davi, ele disse, na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos da inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Ele está orando. Está orando. Ele fez uma melodia, ele fez um salmo. O salmo é um cântico. E nesse cântico ele fez uma melodia mostrando a sua aflição perante Deus e a sua condição. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberás na glória. Amém, irmão? O que Davi está tentando nos dizer é o seguinte: olha, eu tenho sido bruto, eu tenho feito coisas que não é a maneira de ser feita, eu tenho tentado salvar a mim mesmo, eu tenho tentado purificar a mim mesmo, mas mesmo na minha ignorância, na minha inocência, eu não tenho esquecido o Senhor. Amém, irmão? Eu não tenho esquecido de ti. Eu não tenho esquecido. Todavia estou de contínuo contigo. Amém, irmão? Às vezes, por sermos cristãos, pode ocorrer muitas coisas. Por sermos cristãos e por sabermos a verdade, por conhecer a verdade, nós ficamos aborrecidos até mesmo com nós mesmos. Ficamos aborrecidos com nós mesmos. Vendo a tamanha ignorância na qual às vezes os atos ou palavras, sendo que nós conhecemos a verdade. Uma vez alguém chegou para mim e falou assim: pastor, eu não entendo. Por que eu faço certas coisas? Por que eu ando fazendo certas coisas? Por que eu faço certas coisas que eu sei que desagrada a Deus? Mas por quê? Sendo que eu conheço a verdade. Sendo que eu sei o que é verdade, sei o que é mensagem, sei o que é a palavra. Eu falei, irmão, isso aí é outro assunto. É outro assunto que eu tenho que levar para você. Não encerre aqui agora, mas eu ia mostrar. Eu falei para ele assim, ó, irmão, olha, Moisés fez, Davi fez, todos fizeram, conhecendo a lei. Aí eu falei assim, você sabia que havia graça na lei? Havia graça na lei. Alguém pode dizer assim, como assim havia graça na lei? Você pega, por exemplo, o livro de Hebreus 11. O que está escrito lá? Pela fé, Davi, pela fé Abraão, pela fé Moisés. E Deus não escreveu os erros deles. Os irmãos entenderam, irmãos? Deus não escreveu os erros deles. Deus só escreveu as virtudes que eles tiveram para com Deus. Davi errou, por que Paulo não escreveu? Moisés errou, por que Paulo não escreveu? Em nenhum momento Paulo escreve as deficiências e os erros que eles cometeram perante a lei, perante a palavra. Só fala de suas virtudes. Amém, irmão? Havia graça na lei. Então observe bem
que, às vezes, por sermos cristãos, ficamos aborrecidos com nós mesmos, vendo a tamanha ignorância na qual, às vezes, atos ou palavras, sendo que nós conhecemos a verdade e sabemos no que temos crido, e mesmo assim erramos o alvo, às vezes sem querer, e outras vezes sabendo o que está fazendo. E assim cumpre nessas vidas as seguintes escrituras. Quero que vocês prestem atenção. Vou repetir outra vez. Às vezes sem querer e outras vezes sabendo do que está fazendo. E assim cumpre em nossas vidas as seguintes escrituras a seguir. Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Hebreus 6, 4, 5, 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Amém? Hebreus 10, 25, 26. Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que vai se aproximando aquele dia, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Os irmãos entenderam? Amém. Veja que situação. E quem está dentro desse quadro? E quem se encontra dentro desse quadro? Como então sair dentro dele? Um crente, uma pessoa que está dentro desse quadro, como sair dele? Como poderá sair? Essa é a pergunta. Eu citei 3 escrituras: Tiago 4,17, Hebreus 6, 4, 5, 6 e Hebreus 10, 25, 26. Se nós estivermos dentro desse quadro, como devemos sair? Vou repetir novamente. Às vezes, por sermos cristãos, ficamos aborrecidos com nós mesmos e vendo a tamanha ignorância na qual, às vezes, os atos ou palavras, sendo que nós conhecemos a verdade e sabemos do que temos crido, e mesmo assim erramos o alvo. Às vezes sem querer e outras vezes sabendo do que está fazendo. E assim poderá cumprir em nossas vidas as seguintes escrituras. Tiago 4,17. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Hebreus 6, 4, 5, 6. Porque aqueles que provaram a boa palavra e as virtudes do século futuro e foram iluminados, e assim se recaem, é impossível renovados para arrependimento, pois assim de novo crucificariam pela segunda vez o Senhor Jesus Cristo. Então, se eu, ou você, ou João, ou Maria, ou Tião, está dentro desse quadro, como devemos sair dele? Como eu saio dele? Qual é a escapatória? Nessa matéria que eu coloquei, algumas pessoas fizeram a pergunta: como? Diante disto, resta apenas uma coisa: dentro da infinita soberania divina do Senhor Jesus Cristo, a graça soberana pelas quais faz do seu poder o que quiser e como quiser, pois Ele é Deus. Amém? Glória a Deus. Aí entra a soberania de Deus.
Aí entra a soberania de Deus. Eu posso mostrar alguns quadros na Bíblia para vocês, aonde que a soberania de Deus foi acima daquilo que estava escrito nas Escrituras. Aonde a soberania de Deus foi acima. Vamos observar um quadro. No templo, por exemplo, no templo, só podia entrar lá dentro pessoas que eram chamadas para aquilo. Somente aqueles que poderiam ser para exercer o ministério, fazer o sacrifício, preparar os pães da preposição, trocar o óleo das lâmpadas com azeite que ficava acesas, os 7 castiçais. Isso no lugar santo. No lugar santíssimo é outra área onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, oferecendo sacrifício para ele mesmo e para todo o restante do povo. Dentro desse lugar santíssimo havia a Arca da Aliança, havia as tábuas da lei, havia 2 querubins nas pontas das arcas, encontrando suas pontas das suas asas. Havia a vara de Arão lá dentro. Havia o primeiro maná que havia caído naquele dia e foi colocado lá dentro, na panela dourada. Estava dentro. Diante desses objetos e utensílios, a glória de Deus, a glória da Shekinah, estava ali dentro. Amém, irmão? A glória da Shekinah estava ali dentro. Pastor, mas aonde o senhor quer chegar? Calma lá. Então observe que lá dentro só quem poderia trabalhar, homens autorizados e chamados diante de uma tribo separada em Israel para exercer tal ofício, que foi dos levitas. Levi. Só os sacerdotes. Mas um dia, o tabernáculo estava lá. Estava lá no cantinho, o templo. E Davi desce com um monte de gente com fome. Amém? Davi desce com um monte de gente com fome. Com fome. Barriga roncando. E Davi entra dentro do templo. Não podia nem pisar. Só quem era chamado. Só sacerdote. Quem está entendendo, irmãos? Só sacerdote. Davi não era um sacerdote. Davi era um rei. Davi não foi chamado para pisar ali dentro. E ainda mais levando pecadores com ele. Levando homens que resistiam o seu reino antes. E eles com fome. Sabe o que fizeram? Entrou no lugar santo e revirou toda a mesa que estavam os pães da preposição e vá para dentro. Comeu tudo. E agora? Deus vai matá-los? Foi algo terrível que ele fez, não foi, irmãos? Ele tocou no pão da preposição, entrou no lugar santo que só o sacerdote deveria entrar, tocou nos pães que só o sacerdote é autorizado para tocar e mandou garganta abaixo. Porque os pães da preposição não é igual nós fazendo no pão da ceia, esse pedacinho ali, tá? Os pães da preposição é aquela rodela grande. São 12. E ele foi só repartindo para um, repartindo para outro, repartindo para um, repartindo para outro. E eles comeram e a fome foi embora. Ali foi a soberania, a graça de Deus. Amém, irmão? A graça de Deus. A graça de Deus. Agora você observa que havia outro homem, Uzias. Uzias não precisava ir lá. Ele tinha tudo. Não precisava. Mas ele colocou no coração que queria desafiar os sacerdotes. Ele queria desafiar os sacerdotes.
Uzias pensou que por ser muito abençoado, por Deus abençoar a sua vida com isso, com aquilo outro, seu reino, seu povo, ele pensou, não, deixa eu dar uma de sacerdote, deixa eu dar uma de pastor, de ministro. E ele foi lá no templo e queria pegar, tocar na arca, pegar ali o sacerdote disse para ele, não faça isso, Uzias, Deus te colocou para ser rei, você é abençoado sendo assim, você é abençoado reinando em Israel, o povo está bem com você no trono, não faça isso aí não é coisa para você. Ele disse, não, pois eu sou o rei, sou abençoado, Deus está comigo, eu posso fazer isso. Ele foi lá e tocou, quando tocou, lepra. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Em um caso, uma coisa, em outro caso, outra coisa. Ali, Davi, havia escrito na lei que só o sacerdote podia fazer parte daquilo. E Davi, alguém poderia pensar assim, mas será que Davi esqueceu as escrituras? Será que Davi esqueceu? Ficou com amnésia das escrituras? No livro dos Levíticos? Não é que ele esqueceu. Ali houve uma necessidade. Amém, irmão? E ali foi a soberania de Deus. Ali foi a soberania de Deus. Deus soberano, ele não consulta nada. Amém, irmãos? Deus, a sua soberania, ele não consulta nada. O que ele quiser fazer, ele faz. Vamos para outro ato de soberania de Deus. Lá na cruz do Calvário, havia 2 ladrões, 2 salteadores, arruinadores de lares. Roubavam por prazer ou roubavam por necessidade? E ali estava Jesus entre os malfeitores, entre os ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. O ladrão da esquerda, todo arrasado, machucado, sabendo que Jesus tinha feito algumas coisas, algumas obras, o ladrão da esquerda começou a lançar em rosto de Jesus. Desça e salva nós. Desça, salva nós. Salvou todo mundo? Tira nós daqui. Veja que situação. O outro lá, à direita, todo arrasado, triturado também, tinha apanhado bastante do soldado romano. Deu uma esticadinha de pescoço assim para olhar para o outro, seu colega lá, e disse, você não teme a Deus? Não, rapaz, você não está nem... Este homem não fez nada para merecer estar aqui. Nós sim, nós fizemos muita coisa para merecer aqui, mas este aí nada fez. Senhor, quando entrar no teu reino, como é que ele sabia disso? Como é que ele sabia essas coisas? Reino, paraíso. Amém, irmão? Quando entrar no Pai, lembra de mim? Naquela hora, Jesus disse, comigo você vai estar hoje mesmo. Amém, irmão? Ali foi a soberania de Deus. Amém, irmão? Foi a soberania. Pedro não podia chegar, e nem Marcos ali agora, chegar e dizer, mas Senhor, ele nem foi evangelizar direito, ele nem foi pregar direito para ele, Senhor. Não importa, é a soberania de Deus. Amém, irmão? É a soberania. Então existem muitos atos na Bíblia onde a soberania de Deus teve que entrar. Onde a soberania de Deus teve que entrar. Amém? Glória a Deus. Então observe bem que diante disto resta apenas a infinita soberania, graça de Deus. Somente isto, pelas quais faz do seu poder o que quiser,
como quiser, pois ele é Deus. Isaías 32, verso 33, verso 2. Senhor, tem misericórdia de nós, pois te temos esperado. Sê tu nosso braço cada manhã. Amém, irmão? Como também a nossa salvação no tempo da tribulação. No tempo da tribulação. Como também a nossa salvação no tempo da tribulação. Aí está. Vê você? Então, Jeremias lamenta, Jeremias chora, é o profeta chorão. Jeremias abria a boca já chorando. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, porquanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assentar assim, solitário, e fique em silêncio, porque Deus pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Os irmãos entenderam, irmão? Dê a sua face ao que lhe fere, ferte-se da afronta, pois o Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza de suas misericórdias. Então observe bem que você notou que no versículo 32, ele diz o seguinte: pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza de tuas misericórdias. Esse alguém pode ser ele mesmo, o próprio Deus, amém? Não existe uma escritura que fala sobre isso? Lá em Efésios? E não entristeçais? E não entristeçais. Quem é esse alguém, Espírito Santo? É o próprio Deus. E não entristeçais o Espírito Santo, nos quais está selados até o dia da vossa redenção. Então observe que nós, a cada dia, a cada momento, Mombrana ele usou a expressão seguinte, ele diz, todo dia nós pecamos. Todo dia nós pecamos. Você fala assim, mas pastor, eu não pequei. Se você falar que não pecou, você é um mentiroso. Pois a Bíblia diz que sim. Amém, irmãos? Amém. Aquele, pois, que diz que não peca, diz a Bíblia, é mentiroso. Agora, existem pecados que são violentas, que faz violência à alma. E existem pecados que não. O irmão Brana pregou uma mensagem titulada Pecado Imperdoável. Ele explica ali qual é o pecado imperdoável. Ele disse que pecado imperdoável é incredulidade. A incredulidade enviará direto o incrédulo para o inferno. Então observe bem que nesta vida em que nós levamos, que o cristão leva, que nós tentamos levar, Satanás, ele fará de tudo para você tropeçar. Tudo, fazer coisas, falar coisas, ver coisas, ouvir coisas. Pois ele diz, irmão Brana, está ocupado nisso. O diabo está ocupado nisso. Fizeram a pergunta para o irmão Brana o seguinte:
Irmão Brana, pode uma pessoa que tem o seu nome no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, pode essa pessoa um dia chegar a ser perdida? Irmão Brana disse, não, isso é impossível. Uma vez salvo, salvo para a eternidade. Amém, irmãos? Uma vez salvo, salvo para a eternidade. Porque se Deus colocasse o nome de João antes que o mundo existisse no livro da vida do Cordeiro, para ser um salvo, conforme Romanos diz, para serem conforme a imagem de seu filho, e se tal pessoa chegasse a se perder, Deus não é Deus. Isso provaria que Deus não conhece o princípio nem o fim. Mas Deus conhece tudo. Amém, irmão? Mas Deus conhece tudo. Mas Deus conhece tudo. Então observe bem que Satanás não poderá fazer nada com aqueles que estão com seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Satanás não pode tirar o poder de Deus sobre isso. Amém? Amém? Porque se Satanás fazer uma pessoa se perder no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, isso quer dizer que Deus perdeu o diabo. Isso quer dizer que o diabo teve acesso ao livro. E ele não pode. Assim como ele não pode ser batizado com o Espírito Santo, Deus não pode batizar o diabo. Entendeu, irmão? Então, observe bem que muitas pessoas não entendem, não compreendem o que é predestinação. Não entendem que na terra existem duas linhagens: filhos de Deus e filhos do diabo. Eles não entendem. Lá em 1 João diz: e nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. São manifestos. São manifestos. E um filho, para se manifestar, antes que seja filho, ele era o que antes? Uma semente. Amém, irmão? E a semente só manifesta o que tem dentro. Os irmãos entendem? Por isso que um filho de Deus não pode se converter num filho do diabo, e nem um filho do diabo pode se converter num filho de Deus. Nós, quando éramos pecadores, nós éramos filhos da ira pela natureza que nós tínhamos. Pela natureza, não que você era. Amém, irmão? Pela natureza que você vivia, não que você era. Glória a Deus. E aí é onde muitas pessoas perdem as migalhas. Então alguém fez uma pergunta para o irmão Brana. É possível alguém que tem o nome no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, eleito, predestinado, se perder? O irmão Brana disse: é impossível, pois uma vez salvo, é porque foi eleito e predestinado para isso. Pois a predestinação é para certas coisas, incluindo ser um salvo, por ser um eleito. Os irmãos entenderam? Então, mas parece existir uma guerra entre seu conhecimento, consciência e seus membros. É aí que está. Parece existir uma guerra entre o seu conhecimento, consciência e seus membros. Mas, como diz o irmão Branco, sugiro que o que você recebeu no coração seja mais forte do que recebeu na mente. Amém? Porque se você concebeu a mensagem na mente, pode ter certeza que o diabo tirará. Mas se concebeu no coração, o diabo não tira. Amém? Pode acontecer o que quiser, mas não tira do seu coração. Pode acontecer o que quiser, mas não tira.
Aconteceu o que aconteceu com aquele filho pródigo. Aconteceu. Comeu bolotas de porco, agiu como porco, dormiu no chiqueiro do porco, viveu com o porco. Mas ele não esqueceu de onde ele era. Amém, irmão? Aquilo não tirou dele. Aquilo não tirou dele. Não tirou. Mas parece existir uma guerra entre o nosso conhecimento, o que nós recebemos, entre os nossos membros. Vamos ver isso? Romanos 7, 8 ao 25. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Na sua vida, irmão? Hã? Você é melhor que Paulo? Hã? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. 19. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, segundo lá dentro onde você já concebeu, tenho prazer na lei de Deus. Amém, irmão? Lá onde você já recebeu, lá onde você já entendeu que nada pode tirar, nem demônio algum, lá dentro você tem prazer na lei de Deus. 23. Porém, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, revelação, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Pastor, então vai ter que servir dois deuses ao mesmo tempo? Tem que servir a Deus e no corpo o pecado servir o diabo? Não. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Eu acredito em Deus, eu crio em Deus, mas eu posso beber, eu posso jogar, posso fumar, posso fazer isso. Não. Isso são guerras que você poderá ter nos seus membros, mas isso não te dá direito. Não lhe dá direito. Esta é a guerra. Esse é o mal que Paulo estava dizendo, que combate contra o seu entendimento. Isso quer dizer o seguinte: eu tenho conhecimento disso. Eu sei em quem tenho crido. Mas há uma lei que combate no meu corpo, que são os meus membros. Aí ele disse: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Isto é, Paulo está dizendo que o seu corpo poderia estar sujeito ao pecado. Entendeu, irmão? Isso quer dizer que ele poderia escorregar, que ele poderia cair, que ele poderia fazer alguma coisa, não que ele queria, mas que poderia acontecer. Com isso, ninguém está aqui dando condições de fazer o errado, sendo que você tem em mente fé, revelação, que foi nos revelada. De maneira nenhuma. E nesse sentido, Paulo aconselha a Timóteo a fugir das paixões e pecados que de tão perto nos rodeiam. Amém, irmão? Em certa ocasião, o irmão Brana mencionou algo bastante intrigante. Eu creio que os irmãos... A mensagem tem aqui demais. Os irmãos que lêem as mensagens do irmão Brana, sabem do que eu vou dizer. Uma certa ocasião, o irmão Brana mencionou algo bastante intrigante, dizendo que assim, presta bem atenção, ele falou aquilo, assim, mesmo que Deus o rejeitasse e mandasse ele para o inferno, lá ele o amaria. Amém? Vê?
Em certa ocasião, disse, o profeta mencionou algo bastante intrigante. Mesmo que Deus me rejeitasse e mandasse para o inferno, lá eu o amaria. Na mensagem Coríntios, livro de correção 32, diz, ainda que ele me matasse, eu confiaria nele do mesmo modo. E se eu estivesse no inferno e houvesse tal coisa como amor no inferno, claro que não existe amor no inferno, ele só deu uma suposição, eu ainda o amaria. Amém, irmão? Isso é tudo, isso é correto. Eu mereço cada punição que recebo, você merece o mesmo. Amém, irmão? A personificação do cristianismo 159. Quando a minha filhinha estava morrendo de meningite, depois daquela enchente de 1937, Satanás, eu estava na janela olhando, e ela estava coberta com um lençolzinho fininho, e os mosquitos em cima dela. E ele não podia entrar no hospital, porque a ala era separada, não podia entrar, os médicos não deixavam. E ele então deu uma volta por detrás e subiu na janela e viu ela pelaquela gradezinha, a filha dele, Cheryl, que estava ali morrendo de meningite. Isso tudo por causa da desobediência dele, por ouvir a sogra em vez de ouvir a Deus. Jeffersonville sofreu um grande golpe de enchente, 8 metros de altura, e a filha dele teve que tomar isso, Hope, sua esposa também, tudo isso porque deu ouvido à sua sogra. Era para ter dado ouvido a Deus, mas no início do ministério, né? E ali eu na janela olhando, Satanás chegou perto de mim e me disse, agora o que você acha disso? Satanás falando no ouvido dele. Mesmo seu bebezinho, ele vai tirá-lo de seus braços? Quão cruel, hein? Esse era o novo espírito, todo intelecto. Ali estava eu de pé, com os meus olhos se batendo. Eu pensei, onde eu irei? Onde iria eu? Onde iria? Eu sairei e tomarei um porre. Você nunca bebeu em sua vida, mas eu farei isso de todos os modos. Ele disse para você não fazer isso, mas eu farei de qualquer modo. Eu lhe mostraria quem era o chefe. Eu disse, Satanás, eu não posso. Ele é o meu mestre. Isso estava lá fora, na mola principal. Fico feliz por existir uma mola principal. Quando eu subi a estrada, o senhor Isler, minha família tinha partido e eu ia subir. Eu não podia ir até a sepultura, eu apenas subi a estrada. A enchente havia diminuído um pouco. E o senhor Isler subia a estrada. Ele desceu do carro e disse, Billy, eu quero lhe perguntar algo. Eu te vi chorando ali naquela barraca. Eu já te ouvi pregando. E como você estava tão entusiasmado com a mensagem que você estava trazendo, e estava trazendo para o povo, o que isso significa para você agora? Você ainda o ama? Você ainda ama esse Deus? O irmão Branham sabia que não era ele, era o diabo falando na boca dele. Você ainda dirá que o servirá? Eu disse, senhor Isler, se ele me mandasse para o inferno, eu ainda o amaria, pois há algo fortificado aqui dentro. Não sou mais eu, mas é ele. Amém, irmão? Veja. Satanás falando no ouvido dele, vai ali, toma um porre, vai ali, toma isso, vai ali, faz aquilo outro, vai ali, enche a cara. Você ainda o ama? Você está vendo seu bebezinho morrendo e ele não faz nada por você? Aí o irmão Branham disse assim para Satanás, Deus me deu, Deus para si está levando. Amém? Amém, irmãos? Amém. Na mensagem 1 em 1 milhão, ele disse no 62, ele sabe onde a semente espiritual está,
Seu corpo estava bem aqui na terra, quando Deus primeiro trouxe a existência. Somos parte da terra, estávamos ali, e através da sua presciência, ele sabia exatamente quem o amaria e quem o serviria e quem não. Sua presciência diz isto. Se não for assim, ele não é Deus. Ele não pode ser Deus e ser infinito ao mesmo tempo. E se ele é infinito, ele conhece todas as coisas. Amém, irmão? Então você vê pessoas cometendo seus erros, tropeçando nisso e tropeçando naquilo, e caindo nisso e caindo naquela outra. E elas correm para isso, e elas pensam isso e aquilo, mas isso não funciona corretamente. Nós o vemos, mas há uma forma que dá certo. Esta é encontrar a vontade perfeita de Deus e se firmar na mesma naquilo para que Deus te chamou. Amém? Por isso havia graça na lei, pois homens que foram predestinados tiveram problemas. Eles quebraram o que estava escrito na lei, infligiram as coisas escritas nos mandamentos de Deus, e mesmo assim, vivendo na lei, para esses havia graça. Amém, irmão? A era de Éfeso 134. A intenção de Deus para a sua criação, o homem, é expressa em suas palavras. Em Gênesis, Adão recebeu a palavra para viver por ela. A vida vivida pela palavra seria a palavra expressa. Não é isso a verdade? Mas Adão viveu por esta palavra? Não, porque ele era para viver por toda a palavra e ele falhou em atentar para cada palavra. Então eis que Deus levanta Moisés. Que grande e poderoso homem ele era. No entanto, ele também falhou em viver cada palavra. E aquele profeta, o tipo grande profeta que viria, falhou em obedecer a palavra por causa da ira. Também Davi, o grande rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, falhou por adultério quando foi tentado. Mas, eventualmente, na plenitude dos tempos, eis que veio o cabeça, Jesus, amém, irmão? Que também teve que ser tentado para provar que ele viveria por toda a palavra que procede da boca de Deus. Então é quando Satanás foi anulado, porque aqui estava um que vivia pelo que está escrito, e essa obra-prima de Deus venceu por refletir a palavra de Deus. Depois este ser perfeito, manifesto, foi dado na cruz como perfeito Cordeiro de Deus para o perfeito sacrifício. E na árvore, na cruz, ele recebeu as feridas para a morte, para que nós, por ele e por causa dele, pudéssemos comer da árvore da vida. E então, para que essa vida dada livremente nos capacitasse para vencermos e expressássemos a palavra de Deus. Amém, irmão? Talvez você possa estar pensando a mesma coisa, dizendo: meu Deus, porque estou sendo alguém que alcançou graça perante o Senhor, me revelando essa mensagem, e ainda faço o que não deveria estar fazendo. Por quê? Por quê? Esta é outra pergunta, é outra história. Amém, irmão? Os irmãos estão entendendo? Veja como é a coisa. Deus não tem prazer no pecado. Em nenhum tipo de pecado. Em nenhum tipo de pecado Deus tem prazer. Deus odeia o pecado, mas não disse que odiava o pecador. Amém, irmão? Deus odeia o erro, odeia o errado, mas não disse que odiava aquele que errou. Amém, irmão? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmão? É a graça de Deus. É a graça de Deus. E se alguém tem se sentido dentro desse quadro, dos 3 versículos que eu acabei de citar, Tiago 4,17, Hebreus 6, 4, 5, 6 e Hebreus 10, 26, se alguém está dentro daquele quadro, só resta a misericórdia de Deus na sua soberania. Amém, irmão? Na sua soberania.
Não iremos fazer igual Davi. Eu tentei de tudo purificar a mim mesmo, tentando redimir a mim mesmo. Eu tenho tentado, Senhor, mas eu não esqueci de Ti. Contigo estou. Amém, irmão? Vamos ficar de pé. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Somente a graça de Deus, irmãos. Só a graça de Deus. Só a graça. Só a graça de Deus. Só a misericórdia de Deus. Vamos orar. Vamos pedir a Deus graça. Senhor Deus. Senhor Deus. Nós vemos aqui, Senhor, que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos destruídos de uma vez por todas, de sermos consumidos. Oh Deus querido, Deus eterno, confirma a tua palavra, confirma a tua obra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Ti nessa hora, que o Senhor possa abençoar cada irmão, cada irmã, e possamos sentir, Senhor, o gozo no nosso coração. Se alguém sente um peso na alma, no espírito, sente um peso no coração, meu Deus, tem misericórdia de nós. Tenha compaixão, Senhor. Somente a Tua graça, somente a Tua misericórdia pode nos abençoar. Oh Deus do céu, cobre-nos com o Teu manto de justiça, Senhor, com o Teu sangue, que o Senhor possa nos purificar de todo mal, de toda maldade. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, nessa hora. Confirma, Senhor, os desejos, os pedidos do coração. Às vezes pessoas que choram pelas madrugadas, tem uma tristeza na alma. Ó Deus do céu, ajuda nossas famílias, nosso lar, os trabalhos de cada um, ajuda os empregos, abençoa os dizimistas, abençoe cada um, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos continuam de pé ainda. Enquanto eu orava, eu lembrei de algo. O irmão Brana conta uma história de um homem que chamava Jim. Ele bebia muito. Ele bebia o dia inteiro. O dia inteiro bebia. Aí quando chegava à tarde, ele deixava o bar e entrava dentro da igreja. E ia até no altar e dizia assim: Senhor, aqui está o Jim. E aí ele voltava para fora, saía da igreja. Todo dia no bar. Aí ele ia, quando chegava a abrir a igreja, ele ia lá no altar: Senhor, aqui está o Jim. Todo dia fazia isso. Repetidas e repetidas vezes. Ele entrava no templo, ia lá no altar, não sabia orar. Apenas dizia: Senhor, aqui está o Jim. Um dia, o fígado do Jim rebentou. Acho que por muito beber, Jim foi direto para o hospital. Viu ele cair na rua, não tinha parente, não tinha ninguém. Ele foi para o hospital. Aí, no hospital, ninguém visitava, não tinha parente para visitar, não tinha mãe, não tinha filho, não tinha família. E ele estava lá. O médico vinha, passava, o médico vinha, passava. E conta-se que um dia a porta do hospital à noite abriu. E entrou um ser vestido de branco, bem branco, reluzente, caminhando, indo até a cama onde estava Dinho. E aí ele chegou, Dinho olhou assim, com os olhos arregalados, e a mão veio em cima do seu ombro. Aqui está Jesus, Dinho. Amém. Mesmo ele naquela situação, ele não esqueceu de Jesus.
Amém, irmão? Dia foi curado, no dia seguinte saiu fora e foi embora. Amém? Isso é soberania, amém? Isso é graça de Deus. Minha esposa veio hoje no culto, primeira vez que eu vi no salãozinho ali, que verde ali, está lá da Maia. Deus abençoe. Que a graça de Deus seja com todos os irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Até o próximo culto, se Deus assim permitir. Amém? Deus abençoe cada um. Quarta-feira que vem, se Deus permitir, sábado, a partir das 8 horas, estaremos aqui orando e jejuando. Deus abençoe.